Pessoal, vamos falar sobre a situação lá na Ucrânia e a mobilização secreta do Putin. Que coisa é essa? Onde é que vai dar isso? Essa notícia foi sugerida por Replicante, Kiro Balista e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa. A situação aqui continua basicamente a mesma e os esforços, como a gente já falou ontem, estão basicamente em tomar Luhansk. A Rússia desistiu, como disse o pessoal do Instituto para Estudo da Guerra ontem, né? Estão reforçando aqui hoje de novo. A Rússia basicamente desistiu de tentar uma pinça de tamanho grande na Ucrânia e agora está tentando pelo menos pegar Luhansk. Luhansk é possível que eles consigam pegar, porque é só esse pedacinho aqui. Severodonetsk e Lysychansk, que são as duas cidades que sobraram aqui de Luhansk nas mãos dos ucranianos. Então isso é uma coisa que pode ser que eles consigam, mas pegar Donetsk, que seria toda essa parte aqui, ó, aí realmente não tem como, eles não conseguiriam fazer essa ligação maior que eles estavam pretendendo fazer aqui, né? Enfim, claramente as coisas estão dando errado ali, os russos não estão conseguindo avançar. Agora, do ponto de vista ucraniano, eles, de fato, só agora o pessoal chegou à conclusão de que eles bateram aqui na fronteira com a Rússia, aqui em Ternova, né? A gente já vem falando isso há alguns dias, que eles tinham feito isso, mas agora parece que já tem comunicação oficial do exército ucraniano sobre isso. Tem imagem dos caras aqui na fronteira, né? Já tem a confirmação disso daí, que chegaram na fronteira aqui. E parece que não é só aqui não, tá? Tem outros lugares também que eles já estão chegando na fronteira aqui também, que a gente já está sabendo de meios informais, né? Não é oficial ainda a coisa. E surgiu ontem no Telegram de militares russos, de especialistas russos, uma conversa que eu achei estranho. O Igor Girkin trouxe aqui pra gente, mas é alguma coisa realmente estranha. Eles estão alegando que os ucranianos já estão na margem leste do Severodonetsk, aqui na região de Saltov, né? Vamos relembrar isso daqui. Saltov, essa cidade aqui, e tem o rio, que é o mesmo rio que os russos tentaram atravessar lá no outro lado, né? Mas lá do lado daqui, é o mesmo rio, ele passa esse trajeto todo aqui, e aqui é a mesma situação, estão os ucranianos do lado de cá, essa área toda foi retomada dos russos, e do lado de cá tem os russos, é o eixo principal deles aqui com o Izium, né? E a notícia que ele está trazendo aqui, desse mapa que está circulando entre o pessoal lá russo, né, entre especialistas russos no Telegram, fala justamente que, aparentemente, os ucranianos já ultrapassaram para o lado de cá em Saltov e já estão chegando próximo até de... como é que é o nome da cidade que eles falam aqui? Eles falam o nome da cidade. Volchansk. Volchansk é essa cidade aqui, ó, bem aqui na fronteira, mas que justamente é onde fica a linha de suprimento, uma das linhas de suprimento que abastece Izium, né? Uma das principais rodovias aqui. Então, eles teriam ultrapassado para o lado de cá, os ucranianos, tomado já um pedaço aqui, estariam chegando próximo de Volchansk, né? Uma dica interessante para esse tipo de coisa, né? Quando você vê acompanhar Telegram ou acompanhar o Twitter de russos e coisa e tal, tem sempre a função de tradução, que funciona muito bem no Twitter. Pode botar para português, eu boto para inglês, porque eu acho que traduz melhor para inglês do que para português, mas é sempre fácil. Ou então você joga no Google Translate, dá para traduzir muito bem, né? Agora, e quando é uma imagem assim, né? Tá aqui o texto em russo, mas isso aqui foi uma imagem que o cara copiou do Telegram, não é um texto, né? Não tem como traduzir isso daqui. A dica é usar o Yandex.com. O Yandex.com é um site russo, que é tipo um Google russo, que tem inclusive a função de translate aqui, e a função de translate dele, ela tem essa característica que você pode baixar uma imagem, você pode baixar a imagem, jogar aqui, e ela faz a tradução da imagem, tá vendo aqui, ó? Então eles estão falando aqui justamente
Pô, mas como é que eles passaram para o lado de cá se haviam estourado a ponte, né? Tem uma ponte realmente ali no Rio Severodonetsk, ali em Saltov, mas tiraram a ponte, né? E aí o outro tá falando, olha só, eles destruíram a ponte, mas não estou dizendo que acabaram com ela, né? E realmente, se você olhar aqui no Google Maps, a situação aqui é a seguinte, aqui é Saltov, e na verdade parece que uma represa aqui, ou seja, essa área aqui, embora seja uma largura grande do rio, a parte que é uma ponte mesmo é uma parte bem pequena aqui. Então é possível que, embora os russos possam ter diminuído ou degradado a ponte ou destruído ela completamente, não é totalmente impossível fazer uma passagem aqui se os ucranianos tiverem. Dependendo de como é que tiver a situação, é em tese possível fazer isso daqui, porque o grosso dela é uma represa, tá vendo? Tá até aqui, Saltov Dam. Isso aqui não tem como destruir, né? Uma represa seria muito mais difícil de destruir no final das contas. Então, talvez a gente esteja sabendo aqui de antemão um movimento que só vai ficar público mais adiante. Porém, eu iria com calma nisso daí. Me parece que esse mapa aqui pode ser fruto de um entendimento errado do pessoal russo. Por quê? Porque, na verdade, se você olhar aqui, continuando aqui o rio mais adiante, existem outras pontes mais aqui. Então é muito mais provável que, na verdade, de fato, os ucranianos estejam chegando em Volchansk, mas estão chegando por aqui, ó, não por cruzando essa ponte aqui, né? Ao invés de cruzar essa ponte aqui e ir para cá, eles estão atravessando por aqui. É muito mais provável isso. De qualquer forma, se estão chegando já perto de Volchansk, é algo bastante crítico para os russos, porque, como eu disse para vocês, o grosso do esforço russo está nessa região aqui. Parece que a Rússia já está tirando muitas tropas de Izium, tá? Já desistiram de fazer aquela pinça grande, então já estão mudando muito dos BTGs que estavam aqui para essa região aqui, justamente para tentar, pelo menos, tomar Luhansk aqui, né? Tomar esse restinho aqui. Mas, de qualquer forma, Belgorod continua sendo a maior cidade russa próximo, né? Ou seja, a cidade que acaba dando apoio para esse esforço russo todo. Então, não apenas em Izium, mas em toda essa região aqui, e atingir essa via de suprimento aqui pode ser algo que realmente acabe gerando problemas para os russos, né? Acabe dificultando, né? Não vai impedir totalmente, porque, como vocês podem ver, tem um monte de outras estradas por aqui, tem outras formas de se chegar nessa região, mas certamente a estrada mais curta, a estrada mais rápida para chegar, eles perdem, né? Enfim, vamos acompanhar para ver como é que isso caminha, o que vai ter aí nos próximos dias, né? Vamos dar uma atualizada também de outras frentes de batalha. Parece que lá em Kherson teve um grande bombardeio. Ontem os ucranianos bombardearam 400 posições dos russos na região aqui, depósitos de munição, agrupamentos e coisa e tal, inclusive com aviões. Está tendo um grande ataque, mas não ainda um avanço ucraniano, né? O que está tendo realmente são ataques para diminuir a força dos russos por aqui. Outra coisa que estão colocando é que está havendo uma onda muito grande de desconfiança entre as tropas russas na região de Kherson. Parece que os ucranianos têm feito várias ações disfarçados de russos lá dentro, então os próprios soldados russos estão com medo dos outros. Está uma situação bastante complicada lá, meio paranoica, ali em Kherson, porque a população toda é majoritariamente contra esses invasores russos, né? Embora tenha algumas pessoas que ajudaram os russos, a maior parte é contra. Então criou-se essa visão realmente, todo mundo paranoico, olhando sobre o ombro para ver quem é que está próximo, ninguém confia mais em ninguém. Isso mostra o quanto é difícil uma tropa invasora dominar uma cidade se a população da cidade não aceita esse tipo de coisa, né? O pessoal pode entender que a população não tem força para lidar com um exército invasor, mas a verdade é que é bastante difícil, sim. Você fica sem confiança, você não sabe se você pode andar, você pode ser alvo de alguém com uma arma civil, alguma coisa assim, né? Bom, outra frente de batalha, Azovstal, parece que as viúvas e esposas de combatentes que estão presos lá na Azovstal, lá em Mariupol, fizeram um apelo para o Xi Jinping, o presidente da China, para ele avalizar a internação dos combatentes na Turquia, né? O que está se propondo agora? Os caras
o resto dos combatentes que estão lá, cerca de 1.000 combatentes ainda estão em Mariupol, mas eles não têm condições de fazer muita coisa, não tem mais estrutura para fazer nada. Então a perspectiva é, eles não querem se entregar para os russos porque eles temem que serão torturados, sofrerão muito na mão dos russos. Então o que eles estão querendo é negociar um outro país, um terceiro país, no caso a Turquia, é o que está mais próximo nessa negociação. A Turquia já falou que tem um barco que pode ir lá e resgatar essas pessoas, e aí o compromisso é que a Turquia manteria esses soldados não bem presos, né, mas isolados em algum lugar lá da Turquia, de forma que eles não possam voltar para a Ucrânia, né, porque senão acabariam voltando combatentes para a Ucrânia, e isso seria ruim para a Rússia, né? Então, o acordo é esse, a Turquia tira os caras de lá, mas é como se fossem prisioneiros de guerra, só que não são prisioneiros de guerra na Rússia, ficam prisioneiros na Turquia, onde eles teriam mais garantias de que não seriam torturados, não seriam mortos e coisa e tal, né? E a ideia das mulheres desses soldados é justamente apelar ao Xi Jinping para que ele interceda junto ao Putin para tornar viável essa coisa. O Putin não quer. Enfim, vamos ver o que acontece aí. É aquela história, né? Desde o início a gente falou que Mariupol não tinha condições. Eles duraram até muito mais tempo do que todo mundo imaginava. No momento que a cidade foi cercada ali, realmente não tinha muito o que fazer. A gente sabia que eles iam lutar até o final, mas realmente não tem porquê as pessoas lutarem até a morte, no fim das contas. Vamos ver, torcer para isso aqui dar certo e eles conseguirem ser salvos de lá, né? E bom, o que dá para ver dessa história toda é isso, né? A Rússia não tem conseguido avançar, a Ucrânia está cada vez mais ganhando terreno, e o grande problema que muita gente está apontando aqui é até algo que a inteligência britânica fala sobre dois pontos centrais que estão atrapalhando principalmente a Rússia, né? Que é a primeira questão de falta de drones. Por algum motivo, a Ucrânia está conseguindo derrubar drones russos com muita facilidade. Não se sabe se são armas que eles receberam nessas levas aí recentes, se é alguma técnica que eles estão usando para localizar drone, derrubar drone da Rússia, mas o fato é que os ucranianos estão conseguindo derrubar os drones russos com muita facilidade. Eles descobriram algum truque para derrubar esses drones com muita facilidade, e isso está acontecendo, está levando o fato de que os russos estão sem drones para fazer ataques. Quer dizer, eu estou com poucos drones, né, para fazer ataques. E o drone hoje em dia virou uma arma importantíssima, né? Antes do inimigo avançar sobre uma área, ele vai certamente fazer um reconhecimento com um drone para ver se tem tropas inimigas, o que tem ali naquela área. Então, é uma coisa fundamental, e a Rússia está cada vez com menos desses drones na linha de frente. E a outra coisa que eles falam é justamente a questão de falta de força de combate, de pessoas. A Rússia não tem combatentes o suficiente para conseguir avanços significativos nessa região, né? E aí, a gente tem falado isso. O Putin, ele não quer fazer a mobilização completa na Rússia, decretar guerra, ou decretar estado de exceção, ou decretar lei marcial. Tem um monte de caminhos que ele poderia fazer para criar uma mobilização total, ou seja, obrigar os jovens russos a se inscrever e coisa e tal, e participar da guerra. Essa seria o caminho lógico dele, né? Porque a Rússia, se ela pretende fazer mais alguma coisa na Ucrânia, ela vai precisar disso. E mais do que isso, mesmo que ela pretenda manter as áreas que ela já ocupou na Ucrânia, ela também vai precisar de combatentes, porque a Ucrânia está fazendo a mobilização dela, está preparando o contingente dela, né? Já tem 400 mil que já estão perto de ficar pronto, e a expectativa é mobilizar um total de 1 milhão dentro da Ucrânia. E quando a Ucrânia tiver essa força toda, você pode ter certeza, esses soldados russos que estão lá, se ficarem só esses, não vão ter como resistir à contraofensiva ucraniana, né? Agora, parece que o Putin optou por um negócio, uma mobilização silenciosa. Eles estão mobilizando principalmente pessoas de mais idade que têm experiência militar, né? Então tem um monte de informações aqui. O pessoal falou aqui, um amigo meu que mora em Moscou mostrou a notícia, ele recebeu uma notícia de conscrição hoje, e ele tem 44 anos e coisa e tal, ou seja,
parece que a Rússia está querendo pegar o pessoal mais experiente, né? O pessoal com algum conhecimento militar, que por algum motivo não está mais no exército, não está mais nas Forças Armadas, eles estão sendo chamados agora, né? É difícil dizer se essa chamada é obrigatória ou não, né? Em tese, pela lei russa, não é, porque você não está em guerra, em tese, o Putin não declarou guerra contra a Ucrânia, então deveria ser possível você que foi chamado dizer simplesmente não, não vou. Mas a gente não sabe como é que está sendo isso lá, pode ser que eles estejam sendo forçados realmente a se alistar, né? E aí é curioso que o Philip O'Brien também fala sobre essa conscrição feita, né? E o que eles estão falando principalmente é que eles estão pegando essas pessoas e mandando direto para a linha de frente, praticamente sem nenhum treinamento, indo direto para lá, o que mostra o nível de problema que eles estão, né? Eles estão chamando pessoas com qualificação militar. Por quê? Porque o que eles estão percebendo lá na frente de comando é aquilo que a gente mencionou, eu falei sobre isso ontem, essa técnica da Ucrânia tem matado muitos russos, os russos têm perdido muitas tropas nesse avanço deles, e com isso você começa a ter um emburrecimento da tropa, porque mesmo que mandem pessoas novas e coisa e tal, é pessoas que não têm experiência, né? Daí talvez o fato de eles estarem procurando pessoas com mais experiência, que tiveram alguma experiência militar, alguma coisa assim, né? É algo realmente preocupante para a Rússia, porque não parece ser alguma coisa sustentável, né? Exatamente o que eles querem fazer com isso, aonde eles querem chegar. Um pequeno aumento de soldados não vai resolver o problema da Rússia lá. A Rússia ou ela faz uma mobilização completa ou ela não vai conseguir avançar mais nada lá na Ucrânia e sequer segurar o que ela já avançou, né? Qual que é a ideia por trás disso realmente é difícil de ver, mas parece que é a alternativa que sobrou para os russos, né? Os russos estão fazendo esse tipo de mobilização secreta, meio sem dar muito na pinta, né? O Rob Lee também ele traz aqui para gente uma outra conversa entre especialistas russos militares aqui no Telegram, né? Em que eles estão criticando muito o responsável por aquela travessia ali na região de Bilohorivka, né? A gente já falou sobre ela várias vezes e coisa e tal, que tentaram fazer a travessia aqui, não conseguiram, e certamente fazia parte da proposta de tomar aqui a Severodonetsk, né? Como não conseguiram aqui, eles não têm alternativa de fazer uma pinça por aqui, estão tentando fazer realmente o ataque direto na região, mas o fato é que foi uma operação muito desastrada, segundo eles estão dizendo aqui. Havia vários erros ali estratégicos na hora de colocar aquele pessoal todo naquela posição, e pior, eles tentaram várias vezes aquela ponte, certamente era algo muito importante, mas segundo eles estão criticando, eles falam o nome do cara, um coronel que estava conduzindo a operação, e que realmente a dúvida deles que começa a ter aqui é entre se o cara era um idiota ou se ele estava sabotando a situação, porque no final das contas, repara como é que cai nesse dilema, eu sempre falo sobre isso, nesse dilema do ditador, né? Esse negócio de quando você está forçando algo antinatural, né? Você está ordenando as coisas de forma forçada, você fica nessa situação, você nunca sabe se aquilo falhou, porque realmente falhou, as pessoas tentaram de fato fazer aquilo, mas falharam, ou se foi sabotagem, se a pessoa é um traidor, né? E aí é o que acontece com a questão do Stalin lá, que fez as purgas e coisa e tal. Muita gente ali não era traidor de fato, era o cara que falhou, tentou fazer aquilo que o cara pediu e não conseguiu, só que não tem como distinguir uma coisa da outra, então ele acaba tomando essa decisão, né? E é exatamente esse caminho que esses especialistas militares começam a seguir aqui, né? Aqui já tem a tradução aqui embaixo, o cara já traduziu, mas então é basicamente isso, eles falando que, olha só, não é possível, isso foi uma tragédia muito grande, o cara deve ser um traidor, ele deve estar fazendo de propósito isso, não sei o que lá. Temos que começar a purgar essas pessoas do exército e coisa e tal, porque senão não adianta mandar tropas lá para frente, que vai acabar destruindo tudo da mesma forma, né? Para você ver como é que está o clima lá entre o pessoal lá na Rússia, né? Bom, teve também a visita do Mitch McConnell, que é o senador republicano, é o líder dos republicanos no Senado, em que ele prometeu ao Volodymyr Zelensky, né, o presidente da Ucrânia, que vai passar o pacote de 40 bilhões de dólares lá no Senado. A gente falou para vocês, era para passar rapidamente, né, ia ser uma votação simbólica,
ia passar o pacote, mas o senador Rand Paul especificamente, e agora parece que uma outra senadora também, Major Taylor Greene, que são republicanos, digamos, com uma visão própria aí da coisa, eles barraram essa votação rápida. Vai passar porque a proposta tem apoio da maior parte dos republicanos, inclusive, então vai passar, ajuda, só não vai passar rapidamente porque eles bloquearam essa votação rápida, essa votação simbólica, né? De qualquer forma, aquele negócio, é o que eu falo para vocês, eles estão preparando a cova política deles, porque isso realmente é uma situação bastante complicada. Essa ideia de que, não, somos americanos, não vamos mandar dinheiro para um outro país, lá no outro lado do mundo e coisa e tal, é o tipo da solução que acaba gerando coisas como a Segunda Guerra, né? Se tivessem feito isso lá no início, ajudado a Polônia contra a invasão, não teria um custo muito maior que foi depois a própria invasão americana da Europa para tentar tirar os alemães de lá. Então é uma besteira pensar nessas coisas dessa forma. A melhor alternativa para todo mundo é a Ucrânia infligir uma derrota acachapante na Rússia, e agora, porque é o que menos influencia o resto todo. Qualquer coisa diferente disso, imagina se Putin consegue tomar a Ucrânia, aonde ele iria parar com essa guerra expansionista dele, né? Enfim, o processo de entrada da Finlândia e da Suécia na OTAN parece que já está certo. A Turquia, que tinha falado alguma coisa, eu mencionei para você, né? Falou aquilo ali, é uma reclamação, é natural eles fazerem alguma coisa ali, ter alguma negociação, estava querendo um biscoitinho lá a Turquia, e eu não duvido nada do Erdogan tá querendo fazer até uma média com a Rússia e coisa e tal, mas a coisa não foi muito para frente, não. O Erdogan já disse que não vai se opor formalmente, que ele vai fazer uma reclamação lá, vai dizer que, né, com relação aos curdos e coisa e tal, mas que não vai se opor à entrada da Finlândia na OTAN, né? Então, beleza, ótimo caminho, mais uma derrota para a Rússia enorme nisso daí. E último ponto aqui, o pessoal está pedindo que as redes sociais guardem as imagens e coisa e tal para permitir o processo contra Putin e contra o exército russo mais adiante, né? Essa guerra, entre as grandes novidades dela, está o fato de que tem foto de tudo, tem gravação de tudo, tem vídeo de tudo. Vai ser uma festa para poder condenar esse pessoal depois. Muito mais fácil do que já foi no passado. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.